Hora de revisar. Meninos, bom dia! Agora, o que a gente tem para hoje? Ângulos dentro de uma circunferência. Lembrando, vocês viram no início desse vídeo uma definição básica de algumas partes que formam uma circunferência. Primeiro, a circunferência em si são esses segmentos de pontos que ficam equidistantes, ou seja, a mesma distância do centro. A união desses pontos formam essa linha, que é a circunferência em si. E o que seria o círculo, que todo mundo confunde com circunferência? É a área interna formada pelo espaço dentro dessa linha, dentro da circunferência. Então, toda essa região formada pelo interior da circunferência e sua região limítrofe, que é a própria linha, é o que nós chamamos de círculo, ou até disco, como alguns chamam. Agora vamos imaginar essa situação inicialmente. Eu tenho um ângulo aqui formado pela união de duas semirretas, ou dois segmentos de reta. Esses segmentos saem da origem da circunferência, do centro dela, perdão, e vão até a extremidade da circunferência. Nós sabemos que, vocês já devem saber, que esse ponto que vai do centro até a linha da circunferência se chama raio. Então temos dois pedaços de raio, dois raios, que são dois segmentos de retas que partem da mesma origem, do centro. E esse intervalo aqui é um ângulo, forma-se um ângulo. Esse ponto que vai daqui, dessa extremidade até a extremidade, chama arco. É um segmento que vai de um ponto até outro pela linha da circunferência, formado por essa interseção. Esse raio, esse comprimento, é equivalente, é proporcional ao valor do ângulo formado. Então, esse ângulo, quando é central, ou seja, quando ele é parte do centro da circunferência, vai ser igual, deixa eu até tirar esse símbolo aqui que não existe, igual ao arco formado por ele. Então, ou seja, se aqui valer 50 graus, aqui valerá 50 graus. Um exemplo claro, o arco formado AB vale 60 graus. Então, o ângulo central que deu origem a esse arco vai ser também, desculpe, novamente retirando esse valor, será também 60 graus. Então, essa é uma explicação fácil, espero que vocês tenham entendido. Então, toda vez que eu tiver dois segmentos de reta que partem do centro da circunferência até pontos distintos dessa circunferência formando um arco, vai gerar um ângulo central que terá o mesmo valor em graus do arco formado. Lembrando, isso aqui também é um arco, só que isso aqui é o arco externo. Nós estamos usando como referência esse arco interno formado pela união dos pontos no sentido horário entre os intervalos A e B. Tudo bem? Então o arco que nós nos referimos será sempre esse. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos já para a segunda parte da explicação. Bom dia, meus queridos, novamente voltando para a segunda explicação sobre esse assunto de arcos e ângulos. Como eu tenho aqui, vocês podem ver que é diferente do primeiro exemplo, porque o ângulo formado não tem sua origem no centro da circunferência, e sim em cima de um dos pontos da linha, da própria circunferência. Então a gente chama esse tipo de ângulo formado assim de ângulo inscrito. O segmento de reta CA e o segmento de reta CB não são mais o raio da circunferência, porque eles não passam nem pelo centro da circunferência, não teria nem como ser um raio. Então, como eu posso gerar alguma relação aqui? Existe uma especificação que diz o quê? Que esse ângulo inscrito formado por esses dois segmentos de reta, partindo de cima da linha da circunferência, não importa qual ponto seja, vai gerar um arco cujo valor será o dobro do ângulo, ou seja, esse ângulo será a metade desse arco. Então, se o ângulo central gera um arco igual, esse aqui, o ângulo central, gera um arco que é o dobro dele, ou seja, a medida do ângulo é a metade do arco. Então, um exemplo, se o ângulo, vamos supor, esse ângulo inscrito aqui é 60 graus, então quanto será esse arco formado por ele? Seria a relação arco dividido por 2 igual ao ângulo. O arco dividido por 2, nesse caso, igual a 60. Se a gente fizer essa regrinha de 3 aqui, AB vezes 1 AB, 2 vezes 60, 120. Então, o ângulo formado, nesse caso, seria 120 graus. O ângulo formado, não, perdão, a medida do arco, em ângulos, em graus, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença do ângulo inscrito para o ângulo central. O ângulo central tem a principal característica, que ele é formado a partir de dois segmentos de reta que partem da origem, do centro da circunferência. Já o ângulo inscrito, ele parte de um ponto qualquer em cima da linha da circunferência. E tangencia e toca a circunferência em um ponto distinto A e um ponto distinto B. Esse intervalo entre esses dois pontos a gente chama de arco. Espero que tenham entendido. Vamos ver agora a aplicação prática desses dois exemplos numa questão, ok? Já nos vemos.
Bom, então como prometido, vamos mostrar como aplicar essas definições de arcos e ângulos num exercício prático. Imaginemos que nós temos esse círculo, essa circunferência, de onde eu tenho esse ângulo formado pela união, pela junção desses dois segmentos de reta. Daqui até aqui, vamos chamar esse de C e esse de A, e daqui até aqui, esse de C e esse de B. Aqui é o centro da circunferência, onde eu tenho outro segmento, do centro até o A e do centro até o B. Formei dois ângulos dentro da circunferência. Como eu descubro o valor de x, se o valor de x, nesse caso, relaciona-se ao ângulo inscrito e ao ângulo central? Bom, como vamos resolver? 3x menos 10 eu posso dizer que é o valor de y, que é o ângulo inscrito. 4x mais 10 é o valor de z, que eu, nesse caso foi como eu chamei o ângulo central. A gente não aprendeu nas outros vídeos que o valor do ângulo central é o dobro desse ângulo, porque os dois estão relacionados a esse arco formado pela junção de A e B. Então eu posso muito bem dizer que z é o dobro de A de y. Então, quem é z? 4x mais 10. Quem é y? 3x menos 10. Se é 2y, vai ser duas vezes todo o valor de y. Então vamos lá. 4x mais 10 é igual a 2 vezes 3, 6x, 2 vezes 10, 20. Equação do primeiro grau, vocês já aprenderam isso, uma equação linear, eu só tenho que juntar os termos semelhantes. Neste caso, 4x e 6x vão ficar de um lado da igualdade e os valores numéricos do outro. Lembrando que ao inverter a gente muda o sinal. 4x mais 6x vai passar menos 6x. O que eu já tenho menos 20, aqui eu vou fazer. Esse menos 20 vai passar para lá. Quanto? Quanto, meus queridos, passa para lá? Menos 10. Então vou ter 4x menos 6x menos 2x. Menos 20 menos 10, menos 30. Então x será igual a quanto? Menos 30 dividido, vou passar para lá, se está multiplicando, passo para cá dividindo. X será igual a menos 30 dividido por 2. X será igual a 30 dividido por 2, 15. Em multiplicação e divisão, quando temos dois sinais iguais, o resultado é positivo. Então não preciso pôr esse valor. Então x será igual a 15. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o modelo de como vocês vão resolver as questões da atividade. Qualquer dúvida, falem comigo ou no grupo, ou deixem seus comentários no vídeo, ok? Até lá, espero que poder ter ajudado vocês. Fui!